Boa tarde, galera. Eu quero falar algo aqui nessa tarde aqui, algo muito curioso. Você vai, já você vai conseguir entender aonde eu quero chegar. Eu quero falar aqui sobre a graça relativa. Olha só, é muito forte. Observe bem. Poxa, mas meu irmão, você está dizendo que a graça de Deus é relativa? É. Em alguns lugares, a graça é relativa. Vou te explicar por quê. Deus, na sua palavra, ele fala, o Senhor diz que a sua graça é um favor que Deus deu ao homem. Favor sem merecimento. Então, quando a gente pega essa palavra graça, que é um favor de Deus sem merecimento, e diz que nós precisamos fazer alguma coisa para merecer, essa graça se torna o quê? Relativa. É o que está acontecendo dentro de muitas denominações. Porque quando é um favor imerecido, e a palavra ainda vem e diz assim, não é por obra, para que não vos vanglorie nisso, porque Deus sabe muito bem quem é o homem. Se Deus desse para o homem o direito de se salvar por si só, aí seria por obras. Mas a graça não, a graça ela diz que é um favor sem merecimento. E quando nós tentamos fazer por merecer aquilo que nós não merecemos, nós estamos tornando a graça relativa. A graça de Deus ela não pode ser relativa. A graça de Deus, porque Deus ele tem honra. Quando Deus diz assim no livro de João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Peraí, Deus está falando então todos. Quais são os critérios de hoje para a salvação? Crer. Ué, mas irmão, mas assim, crer, só crer? É só crer. É o homem que complica a tua vida. O homem está pegando várias coisas da época da lei, que era uma época em que Deus cobrava de uma outra forma, está jogando sobre seus ombros e fazendo você andar com a lei, carregando a lei sobre seus ombros. Alguns santarrão aí vão dizer, isso é desculpa para pecar. Você é pecador, filho de Deus. Você é pecador. Você tem a natureza de Adão. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Teve que vir Jesus para pagar um preço pela sua vida, para agora você tá querendo dizer que você precisa fazer algo para se salvar, como se você mesmo se salvasse. E quando você faz isso, você tá querendo dizer o quê? Que Jesus, primeiramente, é mentiroso, que a graça é relativa. Não, porque vem alguns, já veio essa semana me falar, não, irmão, é porque Deus, ele deu a graça, né? Deus, ele não tem nem, às vezes não consegue nem explicar. Deus deu a graça, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Que parte? A parte que Jesus já fez por você, animal? Me perdoa até os irmãos por falar dessa forma, mas alguns chegam a ser estúpido, meu irmão. Chega a causar raiva, a gente fica com raiva de ver algumas situações de pessoas que estão tentando fazer aquilo que Jesus já fez. Quantos anos eu fiquei dentro da igreja tentando fazer o que Jesus já fez por mim? Quando ele vai para a cruz do Calvário, ele anula a lei. E as pessoas estão pegando a lei, estão jogando a lei nas tuas costas. Você tem que ser dizimista. Olha só, se o próprio Deus fala que a sua salvação, você precisa crer. Aí eles estão pegando e estão falando, não, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser bonzinho. Um bonzinho bem mentiroso esse que está dentro das igrejas aí. Tá? Que eu sei muito bem, mais de 20 anos dentro de igreja, sei muito bem que um tá sentado do lado do outro ali, um não suporta nem olhar pra cara do outro, tá sendo fingido, e a Bíblia diz assim, que o amor não seja fingido. Quem pagou o preço, tenta entender uma coisa, quem pagou o preço pela tua vida foi Cristo. Não tem o que você possa fazer para poder se salvar, porque o que podia fazer, Jesus já fez pela tua vida, porque ele sabia que você é incompetente o suficiente para não conseguir fazer. Qual foram os homens da época de Moisés, da época de Abraão, que conseguiram vencer a lei? Me mostra um aí. Me mostra algum aí que conseguiu vencer a lei. Aí vem agora
Depois que Deus tirou o peso da lei, na época da graça, tu querendo fazer graça, meu irmão. Querendo dizer que, mas é porque eu preciso, irmão, eu preciso fazer, eu preciso ganhar uma para Jesus, senão eu não vou pro céu, não vou ser salvo. E aí a parte que não é por obras? E a parte de que o sangue foi derramado pela sua vida para poder fazer por você aquilo que você não pode? Não adianta. O que o homem não consegue colocar na cabeça é que ele não precisa fazer nada. Jesus já fez isso. O homem chega a me causar dor de cabeça. O homem não consegue entender. Jesus já fez por você. E não tem o jeitinho, não adianta tu ficar aí com argumento, querendo dizer... Porque quando você fica com argumento, querendo dizer, não, irmão, mas eu preciso fazer. Então a graça é relativa? É a graça do Lula? Então, porque é o Lula que falou lá, né, que a nossa... deixa até pra lá, né, que não se trata disso, essa palavra. Mas a graça é relativa, então... Então Jesus é mentiroso? Ele falou que deu, mas não deu? Você tem que fazer alguma coisa para poder... É dessa forma? Me explique isso.